Olá, meus caros, acabou de começar aqui no ICC uma partida de 15 por 15 minutos contra Gameplay dos Estados Unidos. Peão E4, ele respondeu com C5, cavalo F3, E6, agora segue lá D4, peão toma, cavalo toma. Tá, deixa eu aumentar aqui o tabuleiro, o pessoal pede que o tabuleiro fique de um tamanho um pouco maior. Cavalo C3, dama C7, bispo E3, bispo B4, aqui tem cavalo de D em E2, justamente olhando aqui o bispo, porque se eu fizer dama, dama D2, agora ele tem bispo toma C3, e aí se peão toma, ou se dama toma, bispo toma, eu vou ficar com os peões partidos. Então aqui eu tenho um cavalo de D em E2, olhando aqui a casa C3. Uma ameaça possível agora é fazer o lance A3 pedindo explicação para o bispo. Se ele agora fizer cavalo F6, eu tenho lá o lance F3 apoiando o ponto E4. Deixa eu ver se a gravação aqui está normal, se o som a gravação está normal. Tá. Outro dia eu gravei um vídeo de 30 minutos, quando eu fui carregar para o YouTube eu vi que estava sem áudio. Fantástico. F3, como eu disse, defendendo o ponto E4. Já vi em algumas análises também, bispo D4, olhando o ponto C3. Mas o meu plano agora é um tranquilo dama D2. Ele fez aí o lance D5. Se peão toma, cavalo toma. Eu acho que eu vou ter que fazer o lance bispo D4. Se peão toma D5, cavalo toma D5, bispo D4, mas aí se ele fizer E5, E5 atacando meu bispo que estaria em D4. E4 toma D5, cavalo toma D5. Ou então eu posso pedir explicação para o bispo de imediato, talvez um A3, ameaçando lá A3 toma B4, se ele fizer bispo A5, talvez eu tenha que fazer o lance B4, parece que ele conseguiu aí com esse bispo B4, cavalo F6, S6 e D5, tá? Repetindo aqui, bispo B4, cavalo F6, S6 e D5, uma estrutura extremamente agressiva aí de negras contra a estrutura adotada pelas brancas. Parece que foi bem agressivo. Eu vou fazer peão toma, eu quero evitar trocas de peça exagerada para não simplificar demais a posição. Ele está chegando com a torre em D8. O pessoal pediu aí para mim jogar alguma coisa diferente do ataque inglês. Eu vou experimentar esse bispo D3 e vou fazer o pequeno roque dessa vez, para sair um pouquinho do ataque inglês, que eu faço com mais frequência, né? O ataque inglês, para quem ainda não sabe, a estrutura é peão F3 apoiando o peão E4 e o peão F3 apoiando o avanço peão G2, G4. Então imagina lá, peão F3 apoiando E4 e apoiando o peão em G4. O bispo de casas negras, bispo em E3, dama D2, tá? E grande roque, com plano aí de avançar esses peões da ala do rei para atacar o rei negro. Vou seguir aqui com o dama F3 agora, saindo da cravada, meu bispo está cravado em D3, e se eu fiz dama F3, é possível que eu faça agora o pequeno roque, com a ameaça talvez, não sei se tem essa ameaça E5, porque eu vou fazer o grande roque nessa posição. É mais agressivo. Não é bem um ataque inglês isso aí. É bem diferente de um ataque inglês. Porque eu estou com o peão isolado aqui em E4. Faço dama G3 saindo do ataque. Ideia de olhar a dama em C7. Porém agora ele tem, se quiser, cavalo toma. Eu tomo de torre D3. Ele, se quiser, troca as damas aqui. Dama toma G3.
Acho que ele não vai fazer isso. Ô, gente, eu falei uma besteira aqui, falei uma bobagem aqui, desculpa. Dama toma G3 não tinha, porque torre toma D8, né? E torre toma D3 não tinha, porque dama toma C7. Eu me descuidei aí. Mas eu tenho um controle da coluna D, quando torre toma D8, dama toma D8, e posso fazer um torre D1 agora, controlando aí a coluna D. Repara que meu desenvolvimento está completo, ele ainda não desenvolveu o bispo da dama, nem a torre da dama. Ao passo que meu desenvolvimento já está bem completo aí. Então, aquela hora eu falei bobagem. Ele não tinha dama C7, toma G3, porque torre D1 toma D8, né? Cavalo E8, torre toma E8, mate. E por outro lado, com dama C7, ele não tinha torre, toma D3, porque tinha intermediário, dama toma C7. Eu posso cravar esse cavalo dele com a ameaça de avançar esse peão agora. Não é isso? Ameaça agora de fazer o lance E4, E5. Se ele fizer, por exemplo, um H6 aí para tentar expulsar meu bispo, antes que eu faça o lance E5. Se ele fizer um H6, claramente eu tenho bispo toma H6. Como é que ele sai dessa cravada? Ele está cravado aqui nessa diagonal negra. A minha ameaça sempre é fazer o lance E5. E ele não tem como sair dessa cravada, porque se, por exemplo, um dama C7 aqui, tá vendo? Desculpa, não tem dama C7. Um dama C4, C5, dama dia 7, C5. Eu tenho bispo toma e peão não pode tomar, porque o peão de G7 está cravado por causa da dama em G3, a dama branca em G3. Aí parece que ele ficou rapidamente mal nessa posição. O material está igual, mas a qualidade da posição branca já dá uma boa superioridade para mim nessa partida. É capaz dessa partida ficar muito curtinha, eu acho que eu vou jogar uma outra ainda nesse vídeo, tá? Antes de partir para alguma outra análise. Tá atacado meu bispo, tá atacado meu cavalo. Então eu saio do ataque. Se peão toma, não pode. Eu estou ameaçando aqui agora, dama toma. E claramente, se cavalo F6, eu teria dama G7 mate. Está atacado meu bispo. Eu vou tirar meu bispo. Então, bispo, por exemplo, bispo E3, bispo G5 leva F6. Ah, não. Mas bispo G5... E se ele, bispo G5 renovando tudo, tá? Porque está atacado o cavalo dele e agora... Opa! Não, joguei muito rápido. Eu tinha que fazer dama H4 primeiro. Errei. Opa, fui jogar muito rápido. Errei. Mal. Vamos fazer, não posso fazer torre D8, cravando o bispo, porque ele tem cavalo C6. Cavalo C6 olhando o bispo e a torre. Cavalo A4, ideia cavalo B6. Opa, cometi um belo erro aí, hein? E descuidei, fui jogar muito rápido, achando que estava ganho. Naquela hora, depois a gente vai ver na análise, eu tinha que fazer o lance intermediário, dama de G4, H4, cheque, rei move, aí sim é 5. Ok, eu acho que eu perdi a grande vantagem que eu tinha nessa posição. A posição está mais ou menos equilibrada agora. Olha só que ele cometeu outro descuido agora. Não tem torre D8 para defender o bispo. Ameaça, cavalo toma. Ele cometeu outro belo descuido aí. Mas aqui eu posso fazer simplesmente bispo D6. Bispo D6. Está atacado o cavalo, tá? Mas eu também tenho cavalo D7, porque se torre toma E7, cavalo toma E5. Cavalo toma E5. Se ele fizer cavalo toma... ele abandonou a partida. Vamos jogar outra partida? Depois a gente analisa essas duas aí. Joga mais uma partida. A Templar, assassino Templar, deve ser isso, né? Parece que é o mestre internacional.
mas o rating está baixo, 1858. Temos aí uma siciliana. A bispo B5 cheque, bispo D7 cobrindo o cheque, agora cavalo toma. Estou mais ou menos acostumado a jogar essa posição. Ele deve fazer o roque agora, cavalo F6, olhando o ponto E4. Talvez ele faça dama E2 para defender E4. Está demorando a jogar. Templar assassino. Vou dar um finger aqui nas informações pessoais. Grande mestre Shamil Arslanov. Em 5 minutos ele tem um rating alto, 2.368. 15 minutos ele tem um rating estranhamente baixo. Espero que seja ele que esteja jogando, né? E não um parente, um filho, um amigo. Cavalo F6, atacando o ponto E4. Cavalo F6, atacando D4, ele deve fazer um torre E1 ou D3. Se ele fizer torre E1, eu faço E6, com a ideia de bispo E7 e pequeno roque. Dama E2, sigo com E6. Dama E2, claramente defendendo o ponto E4, contra cavalo toma E4. Agora eu faço E6, seguido de bispo E7, pequeno roque. Alguma expansão aí na ala da dama, A6, B5, C4, B4. Dama C7, dama B6. É o planozinho normal aí. Da Hedgehog, a porco-espinho. Essa aqui é a chamada posição porco-espinho. Porque esse tanto de peão aqui parece agulhas, né? Se você for olhar por onde os peões capturam, nas diagonais, isso parece um porco-espinho, ou Hedgehog em inglês. A ideia dele de fazer bispo B2, e bispo B2 agora eu faço o pequeno roque. Engraçado que ele está gastando muito tempo numa posição de abertura. Eu imagino que não seja o mestre internacional que esteja jogando essa posição. Ele estaria jogando mais rápido isso aí. Imagino que seja um filho, um parente, um amigo, alguém que conheça menos essa posição. Eu imagino, tá? A6 aqui, preparando o possível B5 no futuro. Se C4 toma B5, A6 toma B5. Aí minha torre de A8 vai ficar olhando esse peão de A2. Talvez ele faça aí um A4 agora, é possível. Se D4, C toma D4, cavalo toma D4. D4 conforme apontado, cavalo toma D4. Talvez um dama C7 agora, centralizando colocando a dama olhando o centro, olhando aqui a coluna C. Conectando as torres. Com esse lance dele eu não tenho mais, por enquanto, ao menos o lance B5. Nem sei se seria bom esse lance B5 de imediato, porque o peão de A6 ficaria isolado em B5. Ao que parece, isso aí é uma posição chamada Marocs Bind. A Marocs Bind é o peão de G4, olha as casas D5 e F5, o peão de C4, olha a casa B5 e D5. O peão de C4, olha B5 e D5. Tá? E isso aí tenta restringir ao máximo a posição das negras. Vou colocar uma torre em jogo, torre de A em C8, por enquanto só desenvolvimento normal de peça. Não teve nenhum contato entre as peças ainda. Eu imagino que a posição esteja bem equilibrada, talvez com uma levíssima vantagem das brancas. A torre de F em E8, misterioso movimento de torre, tira do ar o bispo de E7. Ele deve estar preparando agora o lance F4. Uma manobrinha típica aqui nessa posição, cavalo E5, se F4, cavalo C6, propondo troca. Esse cavalo está muito bem colocado na casa D4, então cavalo de D7 em E5 e agora cavalo C6.
Se cavalo toma C6, por exemplo, B toma C6, tá? Trazendo mais um peão para o centro. Ele, por isso mesmo, evitou aí a troca de peças. Torre de E em D8, preparando o possível a D5, a ruptura em D5 aí no futuro. Ainda mais porque ele não tem uma torre em C1 que olharia a minha dama em C7. D5 de imediato, vamos ver se tem. Ele tem 1, 2, 3, 4 peças, a torre, cavalo e 2 peões olhando o ponto D5. Eu tenho cavalo, torre, peão. Tenho apenas 3 unidades olhando o ponto D5. Não é possível fazer D5 agora. Ele está ameaçando fazer aí G5, batendo no meu cavalo. Uma ideia é cavalo D7, com a ideia de cavalo C5, ou então cavalo D7, cavalo F8. O cavalo tem várias casas para se definir aqui. Normalmente C5 ou F8. E aí também abre a possibilidade agora de fazer bispo bispo F6, tá? Querendo trocar com esse bispo de B2. A posição das negras está bastante jogável, porém está um pouco presa. Então trocar a peça nessa posição, para mim, é bem vantajoso. Vou fazer um dama A5, que está olhando aqui o ponto A2. Está olhando aí o ponto A2. Será que eu tenho H6 aqui depois? Com ameaça, peão toma. Cavalo F8. Minha posição está jogável, mas precisa de mais vitalidade. Eu quero trocar um par de peças para aliviar. Você vê que as brancas têm mais espaço aí nessa posição. Vou fazer aqui um cavalo C5, cavalo F8, cavalo F8. Talvez ele tenha aí o lance H5. Minha posição está ficando um pouquinho presa demais, hein? A B5, ele tem 1, 2, 3 nesse ponto, eu tenho apenas 2, mas B5, CB5, AB5, cavalo B5, dama toma 2. Eu vou arriscar com esse lance aqui. Eu preciso abrir um pouco essa posição. Tô ficando um pouco sem ar, sem respiro nessa posição. Se C4 toma B5, possivelmente A toma B5. Se cavalo toma B5, tem dama A2 olhando o ponto B2 e o ponto B3. A ideia aqui é peão toma AB5. Vamos ver como é que ele vai reagir aí. Dama toma B5. Se dama toma B5, cavalo toma B5. Dama A2 eu não tenho. Vou fazer um dama A8. Se dama toma B5, cavalo toma B5, cavalo... Dama A8. Estou com um peão de desvantagem. Porém eu consegui abrir um pouco essa posição. Não tenho cavalo B4. Porque cavalo toma B4. A minha dama está olhando aqui o ponto E4. Está na diagonal que contém o rei. Será que eu tenho lance F5 aqui no futuro? D5 é 1, 2, 3 unidades olhando o ponto D5. 1, 2. Se D5 é D5, é D5, cavalo D5. Eu vou arriscar geral aqui agora. F5. F5 simplesmente porque a dama está na diagonal que contém o rei. A ideia aqui é abrir a diagonal. Vamos ver o que a gente vai ter aí. Se tiver perdido, paciência. Ele tomou en passant, vou tomar de bispo. Já consegui mais atividade com o meu bispo, que estava muito preso aqui nessa posição.
Repara que torre está olhando raio-x aqui o cavalo em C3, juntamente com o bispo. O bispo já está pressionando de imediato. Se o cavalo encontra uma boa casa para sair, o cavalo de C3 passa a estar atacado. Dama G2. Vou tirar meu rei da reta da dama. Ele pode fazer um torre G1, pressionando na coluna G. A posição não está boa. Ele conseguiu uma excelente vantagem, uma excelente colocação de peças aí. Eu achei que o jogo dele estava lento, estava devagar, mas não está. Está muito bom o jogo dele. Dama A5. Olhando aqui o ponto H5. Estou numa posição bem desconfortável. Peão toma, claro. Ele devolveu um peão aí, não entendi bem porquê. Qualquer B4, eu tenho cavalo, toma B4 nessa posição. Torre toma D8. Estou deixando de ver alguma coisa. E cavalo toma B4. Dama toma B4, claro que não pode, porque cavalo toma B4. Cavalo toma B4. Cavalo toma B4. Se torre toma D8, eu posso fazer. Se torre de A1 toma D8, torre toma D8. O cavalo de B4 está pressionado aqui pelo cavalo de C2. Se torre toma D8. Torre toma D8. Eu vou fazer o seguinte. Dama toma B4. Está pressionando aqui o ponto B2, que por enquanto está defendido pela dama. Torre toma D1. Ele tem torre toma D1. Vou fazer cavalo toma B4. Eu estou com um peão de vantagem nessa posição. Cavalo E4, batendo no bispo que defende o ponto G7. Se cavalo toma F6, ele está ameaçando dama G7. Eu vou trocar aqui uma torre primeiro. Se cavalo toma F6 agora, claramente torre toma G1. Então acho que ele tem que fazer torre toma G1 agora. E aí o que eu faço? Dama B7. Será que eu tenho dama B7? Porque, mas agora ele já não tem mais ameaça. Cavalo toma F6 seguido de dama toma G7 mate. Torre C2 eu não tenho, com a ideia de dama toma e cavalo toma E4, mas aí torre de C2, dama toma C2, defende o ponto E4. Toma F4, leva cavalo, toma F6, G7 toma F6, bispo toma F6, é mate. Dama E7, um lance passivo. O problema é que se você fizer um lance passivo do tipo dama E7, defendendo, olhando que o ponto F6, ele tem E4 toma F4 toma E5, atacando meu bispo.
Está meio sem casa para ir. Cavalo, não tem cavalo D7, porque torre toma. Cavalo D7, olhando o ponto F6. E olhando também o ponto E5. A ideia é essa, mas eu acho que não funciona. Torre C2 e torre B8. Torre B8 ele tem bispo, toma E5. Se dama A4, dama A4, olhando a torre dele de D1. Mas tem uma outra ameaça também, que é torre C2, olhando a dama, olhando o bispo. Ele deve fazer agora torre. Se ele fizer um torre G1 agora, eu tenho torre C2. Ataca a dama, ataca o bispo em B2. Dama A4, olhando D1. Torre de D1. Torre D2. Olhando aqui a casa C2 contra a entrada da minha torre. Eu vou fazer o seguinte. Torre D8 propondo troca de peça aí. Se cavalo toma F6, torre toma, dama toma. E eu estou sempre olhando aqui o ponto E4, dama E4. Aí no mínimo eu teria aí um cheque, talvez um cheque perpétuo, hein? Se cavalo toma F6, eu faço dama toma D2, torre toma D2, dama toma D2, peão de G7 toma o cavalo que estaria em F6. Aqui bispo toma. É capaz dele fazer bispo G7, bispo E5 agora, olhando o ponto. Tá. E eu posso entrar com dama em D1, dama cheque, aqui é o rei. Tá? Se, por exemplo, bispo toma D5, dama a D1 cheque, dama H5 cheque. Talvez eu consiga aqui um cheque perpétuo aqui nessa posição. Porque bispo toma E5, ameaça dama toma G7 mate. Ele está gastando muito tempo no relógio, ele tem 2 minutos e 40, eu tenho quase 8 minutos.
estou aguardando ele fazer o lance dele. Ele tem, por exemplo, agora o lance H6 também. H6 olhando o ponto G7. Mas aí segue a mesma coisa. Dama a D1 cheque, rei H2. Vamos lá, dama D1 cheque. Rei está atacado. Aí está caindo o peão. Ele deve fazer um rei H2 agora. Dama toma peão cheque. E se ele fizer rei G3? Uma rei G3 parece que é complicado, porque eu teria aqui um dama cheque. Se ele for para uma casa negra, eu teria bispo. Ok. Dama. Será que eu tenho dama? Tenho dama E2 cheque. Vou propor empate para ele nessa posição. Dama a H5 cheque. Acho que vai empatar. Por repetição. Ok, dama H5, empate por repetição. Daqui a pouco a gente começa a análise dessa partida. Ok, meus caros, retomando aqui depois de uma respirada para a gente analisar as duas partidas. A primeira começou com uma siciliana, E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo toma D4, A6, cavalo C3. A dama C7, bispo E3, bispo B4. Olhando aqui no book, após bispo B4, você vê lá o lance cavalo de D em E2, tá? É o lance mais correto, mais usual nessa posição. Teria também dama C3, não acho que seja o melhor. Ele aponta lá cavalo F6, ameaçando cavalo toma E4. Se eu fizer um lance absurdo aqui, por exemplo, H3, ele tem cavalo toma E4, porque o cavalo claramente não toma E4, porque o bispo atacaria a dama, né? Então, após cavalo F6, eu teria que fazer aí um esquisito, não sei se é muito natural esse lance, bispo D3. Né? Portanto, nessa posição, dama D2 não é normal, o melhor é cavalo de D em E2 para olhar o ponto C3, cavalo F6. As análises apontam lá o lance A3, o book aponta o lance E3, o meu book pessoal também aponta o lance A3, tá? Pedindo explicação de imediato ao bispo, tá? Eu não fiz o lance mais correto, eu fiz aqui o lance F3, né? E o correto seria o lance A3. Deixa eu ver aqui se a gravação está normal. Tá tudo normal. Então, após F3, ele fez o correto D5. A3 agora sim, pedindo explicação, bispo toma, cavalo toma, D toma E4. Tem análise com cavalo toma E4 e com peão toma E4. Eu quis fazer F toma E4 para evitar muita troca de peça aí. Ele fez aqui o roque. Um plano dele é trazer a torre para D8, atacando a minha dama. Então eu fiz aqui o bispo D3. Mesmo assim, ele veio lá com torre D8. Dama F3. Tá? A ideia de alguma pressão futura aqui no ponto G5. O lance que a máquina sugere aqui é um dama E2, um roque ou H3, mas dama F3 acho que está correto, está legal, cavalo C3. Aqui eu fiz o grande roque, ele seguiu com o cavalo E5, dama G3, após cavalo toma D3, torre toma D3. Eu custei a ver, ele não tem dama toma G3, porque torre toma D8, cavalo E8, torre toma mate, e se nessa posição, torre toma D3, claramente dama toma C7. Então, voltando aqui, após cavalo toma D3, torre toma D3. Dama E7 foi o lance que ele fez, torre D8, dama toma, e aqui o melhor teria sido fazer bispo G5 já realizando essa cravada, realizando dama alinhada com cavalo na diagonal, ameaça, peão, avança para E5, cavalo se mover, cai a dama, se não mover, cai o cavalo. Eu fiz torre D1, não é o lance mais forte, ele tinha aqui, por exemplo, um dama F8, etc. A vantagem também é branca, mas dama E7, leva lá bispo G5, agora sim, H6, bispo toma H6, cavalo H5, dama G4 atacando o cavalo. O bispo não pode ser tomado, rei H7, bispo G5 atacando a dama, e após cavalo F6, eu me precipitei fazendo o lance E5. Eu tinha que fazer primeiro dama H4, cheque, rei move, e agora sim E5. Vai cair o cavalo, já que ele não pode se mover.
Eu cometi um erro aqui, fiz o imediato E5, cavalo toma, bispo toma. A posição aí está igualada, com cavalo toma E5, cavalo A4. A ideia aí é fazer um cavalo B6, e após torre, se torre A7 cai o bispo, e se torre D8 tem lá bispo D6. Ele fez bispo D7, que foi um lance errado. Melhor para ele seria fazer um B5 e após cavalo B6, torre B8 com aproximada igualdade. Após cavalo A4, ele fez bispo D7, então cavalo B6, torre A8, cavalo toma D7. Tinha também bispo D6, está atacando o cavalo. Aqui claramente se torre toma, após torre a E8. Se cavalo toma, porque se torre toma, leva cavalo, toma E5, ele perdeu uma peça, ele está inferior nessa posição. Vamos agora para a análise da segunda partida. Eu joguei de negras, fiquei provavelmente inferior na posição. Após bispo B5, bispo D7, bispo toma, cavalo toma, roque, cavalo F6, dama E2, defendendo o peão de E4, E6, B3, bispo E7, bispo B2, roque, C4, A6, D4, peão toma, cavalo toma, dama C7. Você vê aqui que a posição está igualada por enquanto, cavalo C3, torre de A em C8, torre de A em D1, torre de F em E8, rei H1, com a ideia de fazer o lance F4. Eu fiz uma manobrinha típica, cavalo E5, F4, cavalo C6, propondo troca de cavalo. Ele recusou com cavalo C2, torre de E em D8, preparando um possível futuro D5 nessa posição. G4, parece um lance muito bom, né? G4, pôs o rei em relativa segurança e está disparando os peões para atacar a minha ala do rei. Cavalo D7 foi o lance que eu fiz, preparando o possível cavalo F8, G5. Eu fiz dama A5, ele fez H4. Nessa posição eu fiz cavalo F8. A máquina sugere dama C7, torre B8, torre A8. Enfim, parece que eu estou sem plano, estou sem exatamente o que fazer aqui. Eu fiz um cavalo F8 achando que o lance fosse bom, mas aí ele vai ganhar uma iniciativa com H5. A máquina fala que talvez melhor ainda fosse fazer o lance F5 de imediato, mas o H5 também é bom. Eu fiz aqui o lance B5 tentando sacrificar um peão para abrir alguma linha. C toma B5, A toma B5, dama toma B5. Eu fiz aqui um dama A8. Ele respondeu com dama E2 e após F5, você vê que eu já estou, a posição das brancas já está melhor. Ele está com vantagem de 1.10, está com vantagem de mais de um peão nessa posição. Nessa posição a máquina fala de, por exemplo, cavalo D7. Enfim, parece que globalmente falando eu não joguei adequadamente essa posição. Não foi da maneira mais correta, mais adequada. Eu fiz aqui o lance F5, foi meio que no desespero, sem muito plano, tentando abrir aqui uma linha nessa diagonal. Ele fez G toma F6, bispo toma F6, dama G2, olhando aqui já o ponto G7, por isso eu fiz rei H8, porque ele tem logo um torre G1 pressionando o ponto G7, torre G1, dama A5, olhando aqui o ponto H5, E5 que ele fez, D toma E5. Voltando aqui um pouquinho, após A5, a máquina fala que ele tinha um lance difícil, dama G4. Dama G4. Se bispo toma C3, ele teria o lance também difícil, B4. Difícil de ver um lance desse. Dama A7, bispo toma C3 e está atacado o ponto G7. Pelo bispo, pela dama e pela torre. 3 unidades atacando o ponto G7, 2 unidades apenas defendendo. Posição complicada, hein? Após dama A5, ele fez E5, peão toma, B4. Ele fez B4 nessa posição. A máquina fala que tanto cavalo B4, melhor cavalo toma B4. Capturar esse peãozinho, cavalo toma B4. Eu fiz nessa posição dama toma B4. Dama toma B4. Imediato a análise aponta torre toma D1, com torre toma D1. E E toma F, difícil, complicado. Torre toma D1, torre toma D1. E quem consegue resistir à tentação de tomar esse cavalo aqui? Eu estou com 1, 2 peças ligeiras.
ele está com 3 peças ligeiras. É toma F4 nessa posição. Está atacado. Os 2 cavalos estão atacados. Ele faz um cavalo de C10. É uma posição bastante complicada essa. Mesmo numa partida pensada, achar nessa posição aqui, achar após cavalo toma B4, normal. Achar torre D1, tudo bem, normal. Torre toma D1. Achar um E toma F4 nessa posição é meio complicado. Aí as negras conseguiriam uma vantagem. Aqui eu fiz após cavalo toma B4, dama toma B4, não é o melhor lance. As brancas estão com uma pequena vantagem ainda. A cavalo toma E4, torre toma D1, agora sim, simplificando o material. E a máquina fala torre C4, torre C4 parece um lance difícil. Por exemplo, se cavalo toma, torre toma F4, é um lance difícil esse. Fala também o lance mais óbvio, dama A4, tá? Olhando ao ponto D1 e preparando torre C2, onde ataca a dama e ataca o bispo. Por isso, dama A4, torre D2. E aqui eu fiz torre D8 para tentar simplificar o material, para diminuir a força do ataque das brancas. Torre D8, torre toma, bispo toma E5 e agora a variante que eu achei de empate com a dama D1 cheque, rei H2, dama toma H5, dama H3, dama, enfim, eu repeti aqui. Ele fala que, por exemplo, após dama G2 eu teria dama H5, dama H3, dama E2, não, enfim, essa é uma variante de empate, mas o mais normal, o natural aqui é empatar essa posição. Legal, pessoal, obrigado.